Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja a importância do Espírito Santo nos conduzindo e nos dando direção. O nosso devocional de hoje saiu uma palavra abençoadíssima. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através dessa palavra, pois é a palavra que o Espírito Santo queria para nós hoje. Está aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 7. Olha só, estava meditando agora pela manhã e saiu essa palavra ao nosso coração. Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A história de Noé é uma história que nos ensina muito, dá muitos ensinamentos, tem uma didática extraordinária a história de Noé. E se você fizer, seguir, por exemplo, a instrução de Tomás de Aquino, que é vai para o contexto histórico e entenda o ambiente em que essa arca foi criada, o ambiente em que o texto bíblico foi escrito, por qual motivo, razão. Então nós temos uma história muito linda, que a humanidade ela tinha se desviado da presença de Deus, mas Deus achou graça aos olhos de Noé, e através dele Deus decide preservar a vida humana. Só que além disso, essa história ela está registrada aqui nos heróis da fé. Veja que Noé, ele é colocado como um dos heróis da fé em Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Então ela também nos ensina muito sobre fé e dependência de Deus. Então quando Deus ordenou que Noé construísse uma arca, Deus ele deu todas as instruções, deu medidas, deu detalhes de como a arca tinha que ser aparelhada, construída, feita. Mas Deus não mandou ele colocar um leme, Deus não mandou ele colocar uma vela para a arca ser direcionada. Veja que diante de toda a instrução que Deus deu para Noé construir a arca, Deus não instruiu ele colocar um leme ou uma vela na arca. O que isso significa? Significa que a arca ela não seria conduzida pelas mãos humanas, porque toda embarcação ela tem que ter um leme. É o leme que direciona a embarcação para a direita, para a esquerda, qual caminho ela tem que seguir. A arca ela foi feita e construída sem uma base, de cabine de controle. Ela não tinha. Ou seja, Deus não deu essa instrução para Noé, porque Deus era ele quem queria guiar a própria arca, conduzir a própria arca para o lugar que ela deveria ir. Ou seja, Noé entrou ali dentro, fechou as portas e estava ali em cima das águas, confiando em Deus. Ora, para onde Deus nos levar, está bem. Ele não mirou o destino que ele queria. Simplesmente ele esperou e ficou confiando em Deus. A falta de um leme na arca, ela simboliza que Noé não precisava guiar o barco, porque Deus havia já dado uma determinação para o destino daquele barco. Sabe, assim é também na nossa vida.
Muitas vezes nós queremos ter o controle da nossa vida, mas Deus, Ele está nos chamando para confiar totalmente nele. A nossa confiança tem que estar totalmente em Deus. A embarcação da nossa vida também tem que ser criada sem um leme espiritual. Deixar que Deus nos conduza. Assim como Noé, nós também fomos chamados para andar pela fé, por aquilo que nós não vemos, por aquilo que nós não estamos enxergando. E se Deus, Ele te colocou em um propósito, Ele mesmo vai conduzir a tua vida, pode ter certeza, até o destino certo. Deus, Ele tem um destino certo para a sua vida, para você poder cumprir o seu propósito. Então, Noé, ele não questionou a Deus, ele simplesmente confiou no plano de Deus, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. E mesmo sem entender totalmente os planos de Deus, ou o que Deus estava direcionando, para onde levaria, ele simplesmente confiou. Então, você que está aí agora, que já se sentiu sem direção, sem saber para onde ia, confie em Deus, confie no Senhor. Se Deus tem uma promessa para você, Ele sabe aonde vai levar a sua vida. Então não tente de forma nenhuma assumir o controle. Nunca tente assumir o controle. Deixe nas mãos do Senhor. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele vai fazer. O mundo estava sendo destruído pelo dilúvio. As águas do dilúvio estavam massacrando o mundo. Mas a arca estava protegida por Deus. E todos que estavam ali estavam sendo protegidos por Deus, porque Deus é quem sustentava a arca, era quem mantinha a arca. Então pode haver a tempestade que for ao seu redor, pode haver o dilúvio que for ao seu redor. Se Deus estiver no seu barco, nada vai poder te destruir. Nada vai poder acabar com a tua vida. Nada, 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 nada. Então, mesmo sem enxergar um caminho, descanse. Tenha certeza que Deus já traçou uma rota precisa. Quando a arca descansou no Monte Ararat, ali era o desejo de Deus que ela ficasse. Entrega a sua vida para o Senhor, mesmo que você não esteja vendo nada. Confia que o destino final é o lugar certo, aonde Ele quer te colocar, aonde Ele quer pôr você. Amém? Deixa eu orar por você nesse momento. Vamos orar. Papai querido, Deus poderoso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos entrando na Tua presença e queremos dizer, meu Deus, que nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. E eu sei, essa pessoa também sabe que ela não precisa ter o controle. Basta confiar no Senhor e entregar nas tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor já preparou o caminho. O Senhor já preparou o lugar para estarmos. Então, ajuda-nos a confiar em Ti. Mesmo quando nós não estamos vendo a direção. Nós sabemos que o Senhor está conduzindo a nossa vida da melhor maneira possível. Então ajuda-nos a chegar no destino certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.